Olá, está começando mais um painel regional. Você sempre ao vivo com a gente, de segunda a sexta, nesse horário da 1h30 da tarde, com personalidades da nossa região e do Brasil, aqui na nossa bancada, discutindo, debatendo, aprofundando junto com você os temas, os assuntos importantes da nossa região metropolitana, a pauta regional e, claro, os temas de interesse nacional também. Programa ao vivo, telefone sempre aberto, 3014-5281. Ligue para cá, participe com a gente, envie aí a sua opinião, o seu comentário, a sua pergunta aos companheiros de bancada desta edição do Painel Regional. E pelas redes sociais, para a sua mensagem, facebook.com/Painel Regional TV. Participa com a gente nessa edição do Painel Regional o deputado federal Bruno Covas, do PSDB. Ao lado do Bruno, o nosso professor de marketing político, Iberê Cirna. E aqui ao meu lado direito, mais uma vez com a gente, com satisfação, o nosso advogado e articulista Vicente Cassione. Sempre na abertura do painel, você acompanha comigo aqui as manchetes dos jornais parceiros, né, do nosso dia a dia. O caso do DL, Diário do Litoral, circula aqui por toda a região metropolitana. Está aí a manchete. Comissão que vai analisar a saída, ou não, né, da presidente Dilma, é criada, tá certo? Comissão especial vai dar parecer, então, sobre o processo de afastamento aceito pelo presidente da Casa. Bruno recebe aqui, por favor. Deputado Bruno, repassa, por favor, um ao Iberê. E o Cassione ganha também, como sempre, o seu Diário do Litoral desta sexta-feira. E do mesmo grupo de comunicação do DL, o Gazeta de São Paulo também é um parceiro nosso aqui. A manchete basicamente na mesma linha, né? Está aí na capa do Gazeta. A comissão de impeachment será instalada na segunda-feira. Líderes partidários, o presidente da Câmara, fecharam então acordo nesse sentido. Também o Gazeta aqui ao Bruno Covas, ao Iberê e ao nosso Vicente Cassione. E a gente agradece e cumprimenta aqui os companheiros desta edição do Painel Regional. Deputado Bruno Covas, prazer em vê-lo, né? Depois de algum tempo ausente aqui da cidade, da região. Tudo bem, deputado? Tudo bem, graças a Deus. Prazer todo meu estar aqui. Deixar aqui um abraço a você, ao telespectador, telespectadora, Iberê, Cassione, é um prazer poder estar de volta. Prazer ter o Bruno Covas aqui, como o nosso professor Iberê. Tudo bem, Iberê? Prazer revê-lo. Tudo bem, é um prazer estar sempre na companhia de você aqui. Muito obrigado. Vicente Cassione, mais uma vez com a gente no painel regional. Tudo bem, Cassione? Uma boa tarde aos caríssimos telespectadores, ao Iberê, ao Bruno, eu tenho que chamar de Bruno porque eu vi nascer, a você, a Daniela, e eu quero dizer que hoje eu vim de urubu, vim de luto, o que não é bom sinal. Luto pelo país, é isso? Não? Pela crise, o que é? Só tenho uma alegria hoje, saber que o Lucas Lima vai embora do Santos. Já vai tarde. É isso. No mais, só luto. Cassione está igual aquela vez que o Collor pediu para as pessoas saírem de verde e amarelo e todo mundo saiu de luto. Usando isso no almoço em casa. Eu já me antecipei, antes que alguém peça para sair de verde e amarelo, eu já estou saindo de luto. Bom, a Daniela já repete e confirma para você o telefone, nosso espaço pelas redes sociais, né? A gente lembra que estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, basta você clicar no ícone do painel regional. E depois do programa encerrado, você pode rever pelo YouTube os trechos que julgar mais interessantes ou o painel regional por inteiro. Com a gente mais uma vez, né? Acompanhando a sua participação e a nossa produção, Daniela Fiscarelli. Tudo bem, Dani? Tudo sim. Boa tarde, Boturão, convidados. Boa tarde a você de casa que está nos assistindo. O nosso Facebook está aberto já esperando sua participação. Envie dúvidas, críticas, sugestões, opiniões. A nossa bancada do painel regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014-5281. Muito bem, confirmando sempre, né? Não sei se eu falei na abertura, nosso segunda a sexta ao vivo, 1h30, reprise às 8 da noite, tá certo? Bruno Covas, não tem como a gente começar por outro caminho, por outro assunto. Você está lá na turbulência política, no olho do furacão, né? Como deputado federal que é, do PSDB, deputado de oposição, acompanhando aí essa decisão do presidente da Casa, o presidente Eduardo Cunha, que tem lá algumas acusações importantes contra ele também. O Conselho de Ética vai avaliar se ele fica, se ele não fica, essa coisa toda também é uma confusão danada, não é? E o Iberê costuma dizer que a política brasileira tem uma vidraça, é isso, Iberê? É isso. Um telhado de vidro, é isso? Toda a política. Então a coisa está mais difícil do que a gente esperava algum tempo atrás, né? Mas está aí colocado. A sua avaliação qual é em relação a esse tema? Né? O PSDB me parece que apoia o pedido de impeachment, pessoalmente você concorda? Enfim, como é que você está vendo essa situação toda? Você que está dentro, como eu disse, está no olho do furacão. Doutor, eu confesso que esse ano foi um ano
que foi praticamente fazer uma graduação, um mestrado, um doutorado e um pós-doutorado em política está em Brasília, né? Acho que até o Cassione, com toda a experiência que tem, ia surpreender com tudo que aconteceu esse ano lá. A gente não consegue planejar o mês, a gente não consegue planejar a semana, e tem dias que a gente não consegue planejar o dia, porque ele começa de uma forma e termina de outra. Semana passada, por exemplo, a gente teve a prisão do Bun Lai na terça-feira, que mudou completamente o ritmo dos trabalhos. Depois nós tivemos a prisão do Delcídio, que deu outra reviravolta. E a semana a abertura do processo de impeachment, quando todo mundo achava e entendia que isso seria a pauta só do ano que vem. A verdade é claro, o PSDB vem já de algum tempo e desde o início desse semestre em especial fazendo a defesa da abertura desse processo. Os juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior são pessoas da mais alta credibilidade, tanto do ponto de vista no meio acadêmico quanto da sociedade. Hélio Bicudo, inclusive, foi um dos fundadores do PT, foi vice-prefeito de São Paulo na gestão Marta Suplicy, e já há algum tempo vem assinando e embasando esse pedido de abertura de um processo de impeachment. Na quarta-feira, quando o presidente abriu esse processo, acho que ninguém mais esperava que isso fosse acontecer, mas o processo está aí, está deflagrado. Não adianta, não tem retorno, não tem volta. Aliás, o próprio PT que entrou no Supremo para tentar suspender isso, tentou retirar a ação e o ministro Gilmar Mendes manteve o pedido, inclusive dando uma grande espinafrada nos advogados que realmente estavam tentando mexer com um princípio basilar do ordenamento jurídico, que é o juiz natural. Quer dizer, eles estavam querendo escolher quem é o relator do processo no STF. O ministro Gilmar Mendes não aceitou a desistência da ação do PT para poder julgar esse mérito e, entendo, vai ter o apoio de toda a corte, porque quando se faz isso com o ministro do Supremo, se faz com toda a corte. Então, acho que o processo está iniciado, está deflagrado, e agora, quer dizer, ele só vai para frente se uma pessoa se empenhar nisso, que são as ruas. Não adianta, não vai ter impeachment sustentado apenas pela oposição. O PSDB tem 53 deputados federais. E nós precisamos de 342 votos para que isso vá para o Senado. Até quando vai para o Senado, a presidente é obrigada a se afastar. Eu acho que a gente vive hoje um cenário econômico muito ruim no país. Péssimo. Né? Péssimo. A gente está aí vivendo aproximadamente algo em torno de um crescimento de 9 pontos percentuais na relação dívida-PIB por ano, crescimento anual de 9 pontos percentuais. Um governo que eu digo que é um governo nota 10, é 10% de aprovação, 10% de inflação, 10% de desemprego. Então, onde a gente olha, o cenário econômico é muito ruim, é um maremoto, né, uma tempestade em que não tem timoneiro e não tem porto seguro sendo avistado. Onde o plano A, B, C e D do governo, dito pelo ministro do Planejamento, é a recriação da CPMF. Então, do ponto de vista econômico e político, aí as bases estão dadas. Agora, a discussão que vai se dar nesta comissão criada na semana que vem é se, do ponto de vista jurídico, você pode também defender o impeachment. Do meu ver, eu acho que simplesmente a edição de decretos de remanejamento de recursos e de ampliação de recursos sem base legal, sem autorização legislativa, né, podem sim dar sustentação jurídica ao pedido de impeachment. Em 1215, 800 anos atrás, né, o rei João Sem Terra teve que submeter ao parlamento porque criava impostos sem autorização do povo. E o parlamento foi criado exatamente para poder coordenar a parte financeira. Então, é a função número 1 do parlamento autorizar a criação de impostos e autorizar o gasto do que é arrecadado. E a presidente o fez sem autorização legislativa, o que para mim configura crime de responsabilidade. O Cassione fica à vontade, Iberê também, né? O Bruno está aqui à nossa disposição para a gente debater, discutir tudo isso que está acontecendo no país, na nossa região metropolitana. Pois não, Cassione? O Bruno fez uma referência, que eu acho até oportuna,
dizendo que nem eu mesmo, com toda a minha experiência, talvez não tenha passado pelas experiências que eles estão vivendo hoje. Não é bem assim. Esse momento que está sendo vivido hoje, nada mais é do que um capítulo da minissérie que começou exatamente quando eu estava lá com o Mensalão. Eu vivi a CPI do Mensalão, eu vivi as denúncias do Roberto Jefferson, eu vivi o momento da cassação do José Dirceu, e ali começou tudo, isto é, começou nada. Porque no Brasil as coisas começam de um jeito e não terminam de forma correspondente à maneira como começam. Quando o João Sem Terra, em 1215, escreveu a Magna Carta, era a primeira carta magna que tinha sido criada para começar a ser infringida. De lá para cá, todas as magnas cartas e as pequenas cartas foram infringidas. Ali nasceu o habeas corpus, em 1215, na Inglaterra. E de lá para cá, o habeas corpus só funcionou quando as cortes querem e queriam. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso que o processo de impeachment do Collor foi uma decisão meramente política. Não foi uma decisão baseada em argumentos e em fundamentos jurídicos. E eu vou dizer uma coisa aqui que pouca gente sabe. No dia do julgamento pelo Senado, sobre a presidência do ministro Sidney Sanches, tudo foi feito... Ministro do STF, né? Do STF. Ele presidia a sessão do Senado. Como agora, se houver a sessão do Senado para presidir, se chegar lá, para presidir o julgamento da Dilma, quem vai presidir é o Lewandowski, que é o ministro do presidente do Supremo. O Sidney Sanches, naquele dia, atropelou, inclusive, o direito de defesa, porque ele tinha uma viagem marcada, ele e a mulher dele, naquela noite, para Paris, para chefiar, de uma forma honorária, um grupo de juristas, advogados, etc., que seria levado, esse grupo, para um curso, entre aspas, na Universidade de Paris, por uma empresa particular. E como ele tinha bilhete de primeira classe, ele e a mulher dele, os dois tinham, para ir coordenando, com tudo pago, este grupo, tinha que o julgamento acontecer daquele dia, e ele passou por cima de uma questão que era fundamental do ponto de vista jurídico, do direito de defesa. O Collor foi absolvido pelo Supremo. Agora, o julgamento também é político. Se os ventos da política soprarem no sentido da cassação da Dilma, isto é, do impeachment, ela será. Independentemente do que foi escrito nas 2.000 laudas de papel, haja rolo de papel, e poderia ser até no papel higiênico, que é mais fácil, o que foi escrito ali. Muita coisa escrita para dizer pouco. Tinha que ser mais sucinto, mais sintético o pedido. Porque o grande risco que se corre, e com os meus 50 anos de advocacia, eu aprendi o seguinte: escreve pouco, porque senão o juiz diz assim, até onde li, indefiro. Essa é a regra. Achei que falaram demais para dizer o que teria que ser dito e não disseram tudo o que teria que ser dito. Eu valo até as lágrimas, o deputado Beto Mansur. Pois é, e isso que me assusta um pouco. Quando um deputado chora, eu me assusto um pouco. O Bruno está aqui falando com seriedade, com calma, com discrição. É assim que tem que ser. Só quero terminar dizendo uma coisa. E isto é quase que uma pergunta e um questionamento que eu faço ao Bruno, e se ele for sincero, como sempre é, talvez possa dar uma luz. Eu tenho visto a oposição, e a oposição que fala muito, não é o seu caso. Aquela oposição que brada, né, que proclama, que é arauta de tantas coisas. Eu tenho visto algumas figuras da oposição
falando pouco, não falando nada ou desviando do assunto. Daqui a pouco vai ter gente falando sobre temas que me foram colocados no trote do vestibular da Faculdade de Direito. Eu tinha que fazer um discurso. O primeiro tema foi a influência do papel higiênico na economia nacional. Coisa de trote de universidade. E o segundo tema era a influência da cauda do jacaré no asfalto. São temas que eu acho que são oportunos para algumas figuras que eram másculas e maiúsculas da oposição falarem, porque eles não estão falando sobre o principal. Sem dúvida nenhuma. Bruno, você não está estranhando que alguns colegas seus de tradição parlapatória estão um pouco hesitantes em dizer o que tem que ser dito? Bom, Cassione, acho que não é de agora, né? Acho que muito político tem dificuldade em dizer o que tem que ser dito. Porque tem receio da repercussão, tem receio do que pode acontecer, tem receio de ser mal interpretado, enfim. Então, é claro que isso não é de agora e não acontece só com a oposição. E tem receio do Sérgio Moro também. Pega de forma indeterminada qualquer partido político, né? Então, eu acho que esse é um problema que a classe política vive muitas vezes, querer tentar passar a mão na cabeça do problema e ir desviando para assuntos, como você colocou, que chegam a ser até mesmo folclóricos, né? Exatamente. Então, agora, não adianta, nós vamos ter que enfrentar essa situação. Não dá para achar que está tudo muito bem. Acho que esse é um tema, e os jornais mostraram isso, o mundo inteiro está querendo saber o que vai acontecer. Então, é que a população brasileira também, a mais interessada de todas, está agora acompanhando, e eu espero, como foi feito daquele processo do Collor, que as pessoas busquem dialogar com o seu representante o que é melhor para o país, né? Porque não adianta achar que isso é um tema que vai ficar limitado aos 513 deputados federais. Esse é um tema que precisa ser, sim, debatido em ocasiões como essa, na rua, com a sociedade, com as pessoas, e até porque a decisão depois dos 513, ela é uma decisão que a história vai cobrar de cada um deles. Cada um, pelo resto da sua vida, vai carregar consigo a responsabilidade de explicar por que votou sim ou por que votou não. Tenham muita consciência e tranquilidade, não dá para fazer isso de forma afobada, assodada, tem que ser algo muito bem tranquilo para as pessoas poderem votar com a maior tranquilidade. E da gente, e aí o próprio o vice-presidente Michel Temer disse isso, que o país, de uma forma ou de outra, saia melhor desse processo do que entra. Porque o país que entra nesse processo é um país que a gente quer virar a página da história. Antes de falar, eu só queria dizer uma coisa. Essa resposta do Bruno, o começo, quando ele disse que realmente está acontecendo mais silêncio do que devia, é por isso que há muito tempo não se coloca uma placa na parede do Congresso Nacional, naquele trecho que vem desde a esteira até o Salão Verde, tem uma placa lá sobre o pronunciamento, reproduzindo um pronunciamento numa placa de bronze, de uma certa figura da política brasileira, que no dia do julgamento do Márcio Moreira Alves... Creio no parlamento, etc. Que era o seu avô. Faz muito tempo que ninguém diz nada que vire placa. Verdade. Ali. Cada vez que eu passava, indo do meu gabinete para o Salão Verde, eu via aquela placa ali. Hoje, pelos silêncios, silêncio não vira placa. Verdade. Iberê, pois não. Eu, ouvindo, obviamente, aí as explicações, eu continuo com a minha frase, achando que a política nacional está sob um telhado de vidro. Não tem mais telhado? Não, é um telhadinho, ainda tem. É bem fininho, mas se tirar uma pedra, quebra muito. Então, o que acontece? Ninguém fala pelo A nem pelo B, então vamos ficar quietos. Daqueles todos que estão lá, eu posso dizer para você que não dá para encher a mão, viu, Cassione? Aquele que você põe a mão no fogo e diz assim, esse pelo menos é decente, ele está tentando trabalhar. Eu te acompanhei, você sabe disso, quando eu era deputado, a gente sabe e acompanha o Bruno. Assim, são
poucos aqueles que efetivamente vão lá e que o povo, para esses deputados, não é um mero detalhe. Então está uma brigaiada lá em Brasília, que é um país, para mim, é um país distante, é apartado do Brasil. Está brigando lá. Toda fantasia. Um que rouba desde não sei quando, que licitação fraudulenta, que pega por uma outra que agora está virando santa. Né? Agora estão comparando os currículos, mas esqueceram que assaltou, entendeu? Que assaltou banco, que matou gente, que pegou em arma, que brigou por uma ditadura do proletariado e não pela democracia. Então agora está um balaio que o povo, e aí me permito falar, está assistindo, ele não sabe para onde ir. E aí cometem-se os erros na política. E nós estamos vendo hoje, o Geraldo Alckmin favorecendo, pondo lenha nessa fogueira, politizando um processo educacional, no momento errado, numa hora errada. E vou mais, viu, Vicente? Se era para voltar atrás, não tinha que desencadear o processo. Sem dúvida. Não tinha que ter desencadeado o processo. Foi um ato covarde do governador. Então, eu ainda vou te dizer mais. Eu acho assim, o Bruno é testemunha das leis que são votadas, coniventes, com um monte de gente interessada em se beneficiar, como aquela do dinheiro que está fora pode votar, que aí eu vou fazer uma referência ao Bruno, que se não é o Bruno e a sua assessoria rapidamente entrar, estava legalizado, o dinheiro que está fora pode entrar, vira uma farra. Então, é assim, tudo está indo, então ele não pode dormir, o Bruno não pode dormir. E alguns deputados decentes não estão dormindo, porque se dormir, quando acordar, a lei já foi. Quando fizeram agora, perdoaram as pedaladas. Liberaram 11 bilhões. Vocês que lá estiveram sabem melhor do que ninguém que isso aí é o quê? Agora vai todo mundo descobrir que o palácio do governo, entendeu? Tem dinheiro. E aí nós começamos a negociar de outra forma. Por esta razão, eu vou deixar gravado aqui, não terá impeachment, coisa nenhuma. Você crava que não vai ter impeachment? Não vai ter nada. Não vai arrumar um número suficiente. O Bruno não crava nada, né? Não, é lógico. A minha preocupação qual é? Nós estamos discutindo impeachment. E aí agora estou vendo pelos jornais, viu, Vicente? Você que gosta bastante, uma série de instituições que ficam escondidas dos problemas brasileiros. E quando a mídia levanta, como OAB, CNBB e não sei mais o quê, agora vem todo mundo para a rua, está todo mundo defendendo a presidente. Eu pergunto, a fome, a inflação, Mariana aí que matou, não sei, você não vem falar ninguém. Então, assim, criou um oportunismo que nós estamos em casa analisando, isso aqui é bom para nós, então vamos para a rua. Aí vem agora um não sei o que aí da CNBB, dizer, imagina, ela é boazinha. Mas, gente, que brincadeira é essa? Aí nós estamos com a crise, com gente desabrigada, com a educação, com o nego morrendo em hospital, você não escuta um falar. Então, lamentavelmente, eu acho que nós chegamos a um caos tamanho, que não tem assim, não tem muito, eu não sei, porque não sou nenhum conhecedor das leis, eu não sei qual é a alternativa, mas que o Brasil precisa ser repassado a limpo, senão nós não vamos sair disso. Vai ficar, porque olha, o Lula está discursando aí, gente, ele está dizendo, o Bunlai, o amigo dele, aí o Delcídio ninguém mais fala. A cada dia aparece um negócio novo. E até onde nós vamos com isso aqui? Boa e nós pergunta. pagamos a conta. Vamos fazer um break rapidamente, né? Depois do intervalo a gente fala mais problema, questão da saúde grave aqui na Baixada Santista, cada vez pior, os hospitais Guarujá, São Vicente, cortando uma série de serviços e vem hoje nos jornais o provedor da Santa Casa e a diretora financeira dizendo que a Santa Casa não aguenta mais. Vamos para o intervalo, já voltamos. Muito bem, voltamos com o painel regional. Eu queria deixar aqui um abraço à dona Terezinha, que mora lá na Vila Belmiro, diariamente acompanha o painel regional, né? E diz que especialmente às quartas e sextas. Você imagina por quê? Não, né? Não. Quartas e sextas?
Não imagino. Muito bem. Bruno Covas está conosco, Cassione, você sabe, Iberê também está com a gente, Daniela acompanhando aí, participação de telespectadores, já são muitas aí, a gente já abre espaço, né, para os questionamentos, para as perguntas, né? Agora, bom, o Bruno, antes da gente entrar em outros temas, né, para cravar aqui, você não vai cravar nada, né, com relação a essa queda de braço agora da Presidente da República com o Presidente da Casa. Cai os dois, cai a Dilma, não cai o Cunha, cai a Cunha, não cai a Dilma, não cai nenhum dos dois, dá para prever nada, né? Ou dá? A situação está difícil para os dois, a verdade é essa. Não dá para querer tapar o sol com a peneira. Os dois estão numa situação muito delicada. Eu acho que não é a briga da Dilma com o Cunha, é do povo com a Dilma e do povo com o Cunha. Eu não quero ter que escolher entre os dois, pelo amor de Deus. Mas aquelas coisas de segundo turno que fica o pior e o mais ruim ainda, não é isso. O pior é o ruim, o ruim é o pior. O pedido de impeachment não é do Cunha, ele deferiu, mas é do Hélio Bicudo e do Miguel Reale, é com esses que eu fico. E da Janaína. E da Janaína, a professora Janaína também. Que é quem redigiu aquilo. Exatamente. Muito bem. O Iberê citou aqui, Bruno Covas, eu queria que você fizesse uma avaliação também, que envolve o seu partido, o governador do Estado, Geraldo Alckmin, com o qual você tem uma relação muito próxima, né, há muitos e muitos anos, muito tempo, né, sem dúvida nenhuma, desde a época do governador Mário Covas, que o escolheu para ser seu vice, era um deputado federal, foi escolhido pelo Covas para ser o vice-governador do Estado, né? Aí ele criou essa reorganização, né, reengenharia na educação do Estado de São Paulo, houve essa reação inesperada, eu acredito eu, até gigantesca por parte da meninada, enfim, né? Bom, claro que tem aí uma questão política envolvida nisso também, ninguém tem dúvida, evidentemente, né? Mas hoje ele convocou uma coletiva, agora há pouco, né? Para você que está no ao vivo, você que está na reprise, a coletiva já faz bastante tempo, né? E resolveu cancelar essa reorganização do Estado no mesmo dia em que o Datafolha publica o pior índice de avaliação do governador Alckmin em toda a história dele, com quase 10 anos de mandato no governo do Estado de São Paulo. Ele tinha 48% de bom e ótimo há um ano atrás, hoje caiu para 28%. Né? Você conversou com o governador, esteve com ele esses dias, e qual é a avaliação que você faz dessa questão toda? Eu estava, como você, aguardando a coletiva para saber o que é esta novidade, né? Porque parece há também uma decisão da Justiça com base num pedido do Ministério Público, então eu não sei o quanto que isso abarca essa reformulação. Mas dizer que do ponto de vista pedagógico, eu não vi até agora ninguém se dizer contrário à reorganização. Claro. Né? Quer dizer, então, do Por ponto de isso vista que não podia pedagógico, voltar atrás. Vamos retomar o que é isso, é separar as crianças para o ciclo. Aquelas com 6 anos com crianças de 6 anos, aquelas de 16 anos com crianças de 16 anos. As escolas que já são separadas têm uma produtividade muito acima das outras. Momento então, de portanto, fazer seria fazer isso para as demais. A questão que se debate aqui é a forma de implementação disto. Acho que esta é a questão que está sendo colocada. Precisa ser colocado, precisa ser feito. Isso eu acho que não vamos dividir a opinião aqui. Mas, agora o Ministério Público parece entrar em colocação, não sei se isso vai ser feito aos poucos ou não vai mais ser feito. Esse governador estava esclarecendo agora há pouco. Eu espero que, de uma forma ou de outra, mesmo que seja aos poucos, isso seja feito, seja realizado. Porque é um avanço para a educação pública a realização deste processo. Eu acho que o grande problema foram a desativação de 94 escolas por conta deste processo e a falta de clareza com o que seriam esses novos equipamentos. O governador tinha lá atrás dito que seriam equipamentos que permaneceriam na área da educação, seja com creche, até porque na cidade de São Paulo, onde a grande parte dessas 94 escolas ainda precisam de 80 mil vagas em creche, portanto, parte das escolas seriam para creche, seja para ETEC ou FATEC. Então, acho que essa foi o grande problema de comunicação, né? Como se o governo estivesse diminuindo os espaços de educação no estado de São Paulo. Essa questão na comunicação que, a meu ver, ficou mal realizada, mas vamos aguardar agora, porque acho que o anúncio está sendo exatamente ao vivo, neste momento que a gente faz o debate aqui. Eu espero que não seja um retrocesso total, mas apenas uma implementação aos poucos desse processo que precisa ser feito. Talvez se houvesse pode ser para o ano que vem, pode ser para o outro. Em algum momento,
isso vai ter que ser realizado. Talvez se houvesse um debate, uma discussão mais ampla a respeito desse tema agora, para uma implantação em 2016, a coisa não seria compreendida de outra forma? O seu Iberê também atua na educação, enfim. Vocês ficam à vontade. O poder público tem um poder discricionário em atos de administração. Não é o judiciário que tem que dizer se aquela determinada providência, determinada pelo poder público, deve ou não deve se realizar. O judiciário só tem o direito de impedir um ato que fira direitos ou um ato de ilegalidade. Exatamente. Na medida em que o governador determinou que aquilo deveria ser feito, e nós elogiamos aqui, porque a providência é uma providência que nunca ninguém tomou e precisava ser tomada há muito tempo, porque não influi apenas na qualidade de ensino, mas influi na melhor formação da criança e do jovem, na medida em que você não mistura faixas etárias que têm influência perniciosa, muitas vezes, na reciprocidade das relações. Estava certo, governador. Daí porque eu disse que a expressão até foi um pouco pesada, que o governador foi covarde hoje de voltar atrás, eu acho que ele fraquejou. O governador não tinha que ter fraquejado. Ele tinha, e ele não está lá para ser aprovado ou para ser reprovado. Não importa se cai a popularidade. Aliás, caiu não é por causa disso. Caiu porque o calcanhar de Aquiles é segurança pública, sem dúvida nenhuma, porque isso é estado de calamidade pública hoje, e saúde. Na medida em que ele volta atrás nesse aspecto, ele está desconstruindo algo que ele tinha começado a construir, que era uma melhoria concreta nas condições de ensino e na divisão das tarefas de educação do Estado de São Paulo. Eu espero que o governador não fraqueje, que ele, se voltou atrás agora, volte atrás e determine que as providências que estavam sendo tomadas sejam tomadas. Até porque o secretário de Educação é um homem que conhece, sabe muito bem o que diz. Ele foi no Roda Viva e deu um show na explicação que deu no Roda Viva a respeito do que o governo estava querendo fazer. Meia dúzia de gatos pingados na rua, porque você viu, não houve nenhuma grande manifestação de massa. E vou dizer, no meio daqueles alunos do ensino médio, tinha gente que já devia estar aposentada. Pessoas... Eu vi lá muito barbudo, de barba branca, dizendo que era aluno do ensino médio fazendo agitação. E isto, sem dúvida nenhuma, aconteceu. Agora, não é possível no Brasil você ter contrariedade contra o que é providência correta. Você tinha que ter o povo saindo para a rua para tirar a presidenta da República. Porque esta sim, hoje, levou o Brasil a um patamar, mesmo que ela seja a melhor das bem-intencionadas, ela não tem mais governabilidade. sem dúvida. Só que falta uma coisa, falta a Rede Globo de televisão pegar figurantes, pintar uns 1000 caras pintadas e colocar na rua, como fez com o Collor. Porque quando ela fez isso, funcionou. Porque aqueles caras pintadas apareceram e desapareceram de um dia para o outro. Só durou o tempo da encenação, não é? Porque eram figurantes que estavam ali maquiados pela Rede Globo de televisão. Se a Rede Globo tomar a peito esta medida de tirar a presidenta, ela sai. Muito bem. Pois não, Iberê, você atuou também muito tempo na área de educação, né? Inclusive secretário municipal. Eu acho assim, eu acho que quanto à ideia da reformulação, para nós que trabalhamos na área, entendemos que é o melhor caminho. Até aí tudo bem. Me parece que existe um erro, e o Bruno colocou bem isso, de comunicação. O momento é inapropriado. Não se trabalhou essa ideia ao curso do ano que deveria ter sido trabalhado. Então, se você for resgatar o ano de 2015, este projeto não é de agora. Ninguém tirou do bolso do colete em novembro. Ele vem sendo estudado desde 2013. Aí, assim, por que em 2015 eu não coloquei isto para a comunidade, para a população,
fui para a imprensa, expliquei os motivos, e aí, assim, de uma hora para outra, o técnico, o secretário de Educação, é um brilhante técnico da área de educação. Sem dúvida. Agora eu pergunto para você, a forma como foi colocada, esqueceram de que ainda tem algumas células políticas vagando pelo país para tentar ofuscar a história do impeachment. Então, foi preso aí a menina que é da Uni de Porto Alegre. Tem um outro lá, aquele de barba branca, ele assim, em algum momento era aluno, talvez ele era pai de aluno. Então, isso politizaram de tal momento que o principal, que é o processo educacional, que são as nossas crianças, ficou para depois. Então, é lamentável que isto ocorra no país, porque é mais um tempo perdido no processo educacional. Para nós, é lamentável, porque não se cuida, e quando se quer cuidar da educação, acontece o que aconteceu. Então, esse tipo de coisa foi inexperiência, não vou dizer porque... Mas por que não foi trabalhado durante o ano todo? E veio uma brincadeira aqui. Bastaria que tivesse anunciado o aumento do número de creches. Inverte o processo. Nós vamos aumentar o número de creches. Só que, para que eu faça isso, eu tenho que remanejar. Não. Nós colocamos, está todo mundo com o dedo no gatilho aqui. A política acabou o quê? Parando, São Paulo faz... E nós estamos esquecendo de Brasília, nós estamos esquecendo Cerveró, como é que é o nome do outro lá? O Barusco. Estamos escrevendo, gente. Então, é um momento que foi errado. Agora, fica parabenizar aqui o secretário pela profundidade do estudo e a aplicabilidade. Algum dia vai ter que ser feito. Sem dúvida. Bruno Covas foi membro da CPI do Petrobras, do Petrolão, né? Você não gostou muito do resultado? Cassione lembrou muito bem. O Petrolão é irmão siamês do Mensalão. Né? Quer dizer, os depoimentos, os documentos que chegaram lá, e a própria fala do Pedro Barusco, citado aqui pelo Iberê, que disse o seguinte, que em 2003 a corrupção foi institucionalizada na Petrobras. É uma fala muito forte, porque institucionalizar significa um organograma, né, de quem operava, quem se beneficiava, quem levava, trazia, indicava, quer dizer, havia um grande esquema com um núcleo público, que eram os diretores e gerentes, um núcleo privado, que eram as empresas que trabalhavam em cartel, um núcleo político, que eram os deputados e senadores que indicavam e se beneficiavam desse esquema, e um núcleo institucional, que era o Palácio Planalto, que foi quem montou isso. Você acha que eles fizeram da cabeça deles ali, sem ninguém saber, sem ter uma organização por trás? Não era uma corrupção de biscateiros. Não, de forma alguma. Que é diferente. De forma alguma. Aquilo era organizado, que aliás é a única coisa que é organizada no Brasil, que exatamente. É o crime. Quando o Barusco foi lá na CPI, os deputados do PT perguntaram, mas você não roubava antes? E o Barusco falou, eu roubava. E não era a mesma coisa? Ele falou, não, eu fazia para mim. Era o biscate. Depois eu tive que fazer. Era o biscate. Para o partido. Eu me lembro. Só ele devolveu 97 milhões de dólares. Já devolveu. 97 milhões de dólares. Já devolveu. Né? Da sua conta pessoal. Você imagina quanto não foi desviado se um gerente devolveu 97 milhões de dólares? Quer dizer, é um absurdo. Né? E aí, infelizmente, como são tantas denúncias e tantos casos, isso vai ficando lá para trás. Ah, não, mas olha, agora já estamos não sei o quê, agora tem não sei o quê. Como se só isso não bastasse para quebrar e para fechar a República. Isso cai a República. Claro, imagina, o Cassione foi deputado, às vezes surgiu um escândalo, meses se falando aquele tema. Olha, era o grande tema do mês, aquilo orientava as discussões em plenário. Agora, mudou, semana seguinte é outro. Claro. Delcídio foi preso, clima de velório lá no Congresso. Durante um dia. Imaginem, prender o líder do governo,
que é quem fala pelo governo no Senado. Tem status de ministro até. O cara foi dormir, líder do governo, e acordou presidiário. E as meninas do Jô, no comentário, dizendo, mas ele era tão bonzinho, era tão cordial, tão simpático, tão bonitão. Você está entendendo qual é a lógica da crítica de uma grande parte da mídia no Brasil? É essa. Mas eu digo só para... Diz que quem está muito chateado são os restaurantes japoneses lá, viu? Que o delivery não está funcionando mais para político. Porque toda vez que o porteiro diz lá, olha, tem um japonês aqui para entregar alguma coisa... Ninguém sai na porta. Ninguém mais quer sair, mais nem atender. Viu? Vamos para o rápido intervalo, voltamos já no terceiro bloco aqui na sequência do painel regional. Em instantes. Tudo bom? Vamos de volta aqui a sequência do painel regional. Bruno Covas, deputado federal do PSDB conosco, Iberê, Cassione e, na sequência agora, Daniela, com participações aí importantes do telespectador aqui do painel, né, Dani? Isso mesmo, uma pergunta aqui do UEL. Quando Fernando Henrique era o presidente, o PT protocolou vários pedidos de impeachment. Agora que o PT é governo, a presidente vem na imprensa e diz que isso é golpe. Cassione, isso é golpe ou democracia? O impeachment está previsto na Constituição Federal. O impeachment é uma medida exatamente que é apanágio da democracia. Quando o impeachment tem fundamentos, ele é o remédio absolutamente constitucional e legítimo. Ele só não é legítimo quando ele serve de pretexto. Portanto, essa conversa de que impeachment é golpe, às vezes não permitir o impeachment é que é o golpe. Principalmente quando alguém já deu o golpe na eleição pela mentira e depois agora não quer o impeachment, que é um segundo golpe em cima do primeiro golpe. Posso aproveitar uma parte? Sim, senhor. Até porque eu tenho sido muito cobrado também nas mídias sociais, que é um golpe do PSDB. O PSDB não vai governar o país se o impeachment passar. É o PMDB, né? Quem vai governar é o parceiro de chapa do PT. Então, nós somos oposição, vamos continuar oposição e, portanto, que golpe é esse que você dá, com parênteses aqui, né, da ressalva já feita pelo Cassione, dentro das normas constitucionais, legais, e que você vai continuar a oposição. Então, quer dizer, não tem nenhum golpe mesmo. É que nós estamos no sistema presidencialista. Mas no parlamentarismo isso ocorre com qualquer projeto rejeitado. O projeto é rejeitado pelo parlamento, cai para o primeiro-ministro. E se o golpe for dado pelo PMDB e o Temer se estivesse por trás disso, seria um golpe interessante. Seria o golpe do vice-presidente da República em cima da presidenta que o escolheu para vice. Então, eles são brancos, eles que se entendam. Daniela, pois não. Uma pergunta do João Luiz do Sabuó. Infelizmente, será difícil sair o impeachment, pois os movimentos sociais foram todos bancados financeiramente por esse partido, assim como aparelhou as nossas instituições. Cadê a OAB, a Corte, a UNE? Será difícil esse impeachment? Olha, eu não sei se isso realmente vai acontecer. Eu sinto muito menos mobilização e repercussão na sociedade hoje do que na época do presidente Collor. Não sei se eu estou errado, se eu estou esquecendo alguma coisa, enfim. Agora, o que você acha, Iberê? Eu acho que existe uma diferença aí, nós não temos muita liderança fora do... Esse é o grande problema. Então, isso faz parte de uma estratégia de poder. Terminou-se a liderança, hoje você pega aí, quando pede, como o nosso telespectador está dizendo aí, a OAB está aí se pronunciando, acabei de falar no bloco anterior, está se pronunciando agora, não sei porquê. Será que a explicação dada com pessoas que eu respeito juridicamente, que é o caso do Cassione e do Bruno, sabe disso? Não é para jogar confete não, Vicente. Está dizendo o quê? Que aquilo é constitucional, gente. Eu não estou fazendo nada mais, nada menos. E, no entanto, sai um monte de, perdoe a expressão, um monte de anta por meio da rua, dizendo que isso aí é golpe. Como golpe, está escrito na minha Constituição. A Carta Magna Brasileira está dizendo que isso é possível. Em que condições? Então não adianta vir agora dizer que as entidades estão falando bobagem. Aí você pega aí uma UNE, uma CNBB, uma OAB, estou citando isso, falando que é golpe. Gente, dá para fazer eu vou ficar aqui, Vicente, você que já
Dá para fazer um cursinho rápido de direito Eles para dizem essas que é golpe. instituições? Porque não é possível. Eles dizem que é golpe porque as pedaladas Entendeu? fiscais Cara, foram feitas por Lula, por Fernando Henrique, por Itamar e por os governadores do estado todos. Os prefeitos é que sofrem mais, né, com essa coisa, porque os tribunais de contas dos estaduais vão para cima dos prefeitos e jogam os prefeitos na parede. Né? Mas essa é uma mentalidade absolutamente típica do Brasil. Se fulano fez, eu posso fazer também. Isso vale para tudo. Se o sujeito matou e ficou impune, eu mato também. Tem que ficar Se o sujeito rouba, eu roubo também. Não existe isso. Não interessa se os outros fizeram. Se os outros fizeram e não tomaram providência para desfazer, foram omissos todos aqueles que teriam a obrigação de pedir o impeachment do Fernando Henrique e não pediram. Isso é outra história. O problema é que agora o que está se fazendo está dentro da lei. Você não pode revogar a lei hoje porque antes não fizeram e não cumpriram a lei. E não usaram a lei. Isso é estupidez, isso é falta de consciência jurídica. Porque eu sempre digo, o sujeito não precisa estudar direito. Mas o sujeito sabe que é justo, o que é justo e injusto desde pequenininho. Quando você tem 2 filhos, um tem 2 anos, outro tem 3, você dá uma jujuba porque tem 2 anos e não dá porque tem 3, o que tem 3 diz assim, papai, você deu para ele, tem que dar para mim. Isso é definição expressa do que é o direito. Direito é dar a cada um o que é seu. Direito está ligado à noção de justiça, que é a equidade. Se antes não fizeram porque erraram, façam agora porque é certo. Perfeito. Mais participações, Dani? Sim, uma pergunta da Andréa Palópoli. Bruno, o PSDB em São Vicente terá candidato a prefeito? Nossa, Fácil para você. questão muito fácil de ser respondida. Olha, na verdade, foi montada uma nova comissão provisória lá no PSDB de São Vicente, coordenada pelo Miguel Pasquarelli, que teve a função função inicial, de montar uma chapa de candidatos a vereador. O Cassiano já foi candidato a prefeito, sabe muito bem o quanto que isso faz diferença Total. numa eleição executiva, você ter uma boa chapa de candidatos a vereador. E eles fizeram a lição de casa, montaram uma chapa representativa, com eleição de eleger 2, 3, quem sabe até 4 vereadores lá. E, portanto, agora, a partir de novembro, se iniciou uma segunda discussão, que é quem será o representante do partido nessa eleição. Se o partido vai ter candidato, se não vai ter candidato, e tudo isso vem sendo acompanhado pela executiva estadual, que está coordenando esse processo nos municípios estratégicos. São municípios com mais de 100 mil eleitores, municípios com geração de TV, são ao todo algo em torno de 500 municípios do país, onde mora mais da metade da população brasileira. Né? Então, são os municípios que a Executiva Nacional repassou às estaduais a obrigação de acompanhar essa determinação de quem será o candidato. E a gente espera agora que o PSDB de São Vicente possa encontrar o seu caminho ao lado da Executiva Estadual. Bruno Covas. Deixa eu só. O que eu acho também curioso é assim, o PSDB é um partido gigantesco, é um partido que está com o Estado. Não tem por que um PSDB se agachar, né? Não tem, ele não é um partido pequeno. Então São Vicente, como outros municípios, deverão sim ter representantes do partido para fazer jus ao tamanho do seu partido. Afinal das contas, em todos os municípios, a gestão é do PSDB do Estado, onde está o governador, e o PSDB está há tantos anos aí. Então é um partido que não é pequeno para se agachar e dizer amém a qualquer outro partido. Eu acho que, em primeiro lugar, é a minha visão, não sou nem filiado a partido nenhum. A minha preocupação é assim, analisando politicamente, é que o PSDB é um partido muito forte, não dá para ficar omisso em nenhuma das prefeituras, no meu ponto de vista. Não, e é a última das 9 cidades que falta definir o candidato. Nós temos o Caio Mateus em Bertioga, o Paulo Alexandre aqui em Santos, o Ademário em Cubatão, o Mourão na Praia Grande, o Arthur em Mongaguá, o Luiz Maurício em Peruíbe e o próprio prefeito na cidade de Itaém. Então, é a última cidade que falta
para o PSDB definir o seu candidato. Bruno, a gente discutiu aqui algumas vezes, né, o Cassione também participou, o Iberê, avaliando a atuação dos deputados federais, enfim, né, da região metropolitana. E as pessoas citam, Papa, Beto, Squassone, eu digo, e Bruno. Papa, Beto, Squassone, a gente fala aqui, e o Bruno também. E aí às vezes perguntam, o Bruno Covas é santista ou não é santista? Não, ele está no diretório de São Paulo, mas ele é santista. Claro que é santista, tem responsabilidade com a região, e ele não se furta disso, evidentemente. A gente costuma dizer e bater nisso aqui. Então a gente tem aqui, no meio dessa turbulência toda que a gente está vivendo, impeachment de Dilma, não impeachment de Dilma, problema no Estado, problema na Câmara Federal, um drama danado na saúde aqui, geral, mas nós estamos falando da Baixada Santista, problema de saúde em Guarujá gravíssimo, em São Vicente gravíssimo. Hoje vem o provedor da Santa Casa de Santos aos jornais, né, dizer basicamente que não dá mais, né, que a Santa Casa passou de todos os limites, que nunca na história da Santa Casa crianças foram atendidas nos corredores, e que se hoje você percorrer os corredores da Santa Casa, crianças estão sendo atendidas emergencialmente, e tudo que está acontecendo nos hospitais do entorno. E além de tudo, essa crise econômico, o problema do aço, que envolve as demissões da Uzi Minas. Houve lá o depoimento do presidente da Uzi Minas e os deputados aqui foram criticados porque não estavam presentes lá para poder colaborar aqui com a região para tentar evitar essas demissões, pressionar o presidente da Uzi Minas. Queria que você fizesse então uma avaliação regional aí, como é que você vem se colocando com relação a tudo isso, acompanhando lá os outros 3 deputados federais, porque acaba sendo pouco, né? Na Assembleia, por exemplo, a cidade de Santos não tem nenhum representante, né? Nós temos o Caio França, que é, claro, um deputado regional, sem dúvida nenhuma, mas originariamente de São Vicente, né? Então, queria aproveitar você aqui para a gente discutir um pouquinho isso também no finalzinho do painel. Bom, primeiro que na eleição de 2014, a pulverização de votos aqui na região foi gigantesca. Nós sempre tivemos um problema de votos para candidatos que não têm nenhuma relação com a região, mas em 2014 isso tomou índices alarmantes, eu diria. Candidatos piratas. Enfim, acho que tudo bem, cada um faz a sua escolha, vota nesse, não naquele, mas não há nenhuma... Nada é por acaso. Não, está sendo. Não, está porque não houve nenhuma articulação e, enfim, e os votos acabaram indo para pessoas que não têm. É bem verdade que a razão é sempre do eleitor. Se ele se identificou com pessoas que são de fora, bem, nenhum problema. Mas que ele então também vai cobrar de pessoas de fora posições. Essa é a questão que precisa ser trazida. A questão da saúde que você colocou é realmente alarmante. Tá? Agora, em dezembro, fecha o Hospital Santo Amaro. O prefeito de São Vicente fechou os postos de saúde. O posto de saúde da Prefeitura de Santos, da Zona Noroeste, 69% dos atendimentos são de São Vicente. 69%. Cassione, nem 1/3 das pessoas que são atendidas lá são pessoas de Santos. Que é mais perto, inclusive, de São Vicente do que de Santos. Em São Vicente não tem nada, tem que correr para lá. Então, assim, estamos ajudando o prefeito, Paulo Alexandre, até numa relação com o Davi Uip, nosso secretário de Estado, porque essa crise que hoje é Guarujá, São Vicente e Cubatão, é a crise de Santos hoje e amanhã. Não tem milagre. Não tem milagre. O Ministério da Saúde já afirmou que dezembro não vai fazer o repasse da Santa Casa de Santos. A Prefeitura vai ter que muito menos aquela verba os que 4 milhões na caixa mensais, porque senão a Santa Casa não vai ter o recurso que vem mensalmente do Ministério da Saúde. E o Ministério já diz que ano que vem só tem dinheiro até setembro. Quer dizer, é uma questão gravíssima, porque se quer recriar a CPMF, mas não tem o mínimo de serviço com um orçamento que no início do ano o Congresso disse, olha, você tem que fechar o ano com um superávit de 50 bilhões. E agora chega outubro, o governo fala, vamos mudar essa meta? Né? Vamos dobrar essa meta. Ao invés de um superávit de 50 bilhões, vamos fechar com um déficit de 120? É isso aí. E o Congresso abaixa a cabeça e aprova. Então, essa é a situação que nós estamos vivendo. Quando você vivendo. falou, vamos mudar essa meta, eu pensei que você fosse falar outra palavra.
E fica o telespectador aí à vontade para interpretar o que diz o Cassione. Bruno, Essa seta. Foi um prazer receber você aqui. Espero que volte, né, mais vezes. Vale, né? muita A alegria. gente discutir a cidade e a região. Obrigado, viu, Bruno? Obrigado, que agradeço. Um abraço a você, Boturão, e a você, telespectador e telespectadora. Bruno Covas com a gente, Iberê, Cassione, não é? A Dani diariamente acompanhando a sua participação e, claro, a nossa produção aqui no Painel Regional. A gente sempre junto, segunda a sexta, 1h30 da tarde, com a reprise às 8 da noite. Obrigado. Tchau.